Olá, este é o Blog Civil Imobiliário e no vídeo de hoje temos a satisfação de entrevistar Dr. Rubens Elias Filho, advogado e doutor pela Pontifícia Universidade Católica. Rubens, obrigado por aceitar aqui o nosso convite de participar desse blog para tratar de um tema que bastante em voga nos dias atuais, né? Hoje a ideia, portanto, é conversar a respeito da forma de locação celebrada através desses sites que fazem essa mediação entre locatários e locadores. Rubens, contrato de locação por temporada não requer uma forma solene, um contrato escrito ou escritura pública, podendo ser firmado até mesmo através de uma forma verbal. É comum nesse tipo de negociação que isso seja, por vezes, entabulado até mesmo através de e-mails. Isso traz, naturalmente, eventualmente, uma consequência jurídica. Se não existir o contrato, você acha que requer um contrato elaborado para esse tipo de negociação? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade. O trabalho que vocês têm feito é extraordinário, é a forma de divulgação de informações, a orientação. Acho que isso é um tema importantíssimo, mostra o quanto vocês estão preocupados em transmitir informações úteis para a sociedade. Obrigado. O tema em si, ele tem muito a ver com a sociedade moderna, tem muito a ver com as Olimpíadas, ou seja, tantas pessoas que estão buscando novas formas de locação, formas de ocupação dos imóveis, de modo que o direito tem que pensar como se adaptar a essa realidade. E dentro desse contexto, nós temos divulgado uma orientação voltada a uma certa preocupação com relação aos cuidados que o locador deve ter ao permitir que o seu imóvel seja ocupado por pessoas que se utilizam dessas plataformas. Então, a locação, como você mencionou, ela não é formal, ela permite que seja feita uma locação não escrita. Porém, isso gera, no âmbito dessas plataformas, uma série de cuidados. Por exemplo, se imaginarmos um imóvel que fosse ocupado por uma semana e o locador ele recebe o seu valor e esse inquilino ele desocupa no prazo, está tudo ótimo, todo mundo saiu satisfeito. Mas e se ele não desocupa no prazo? E se ele utiliza o imóvel para outras finalidades que não aquelas que as partes desejaram ou pactuaram? E se ele não paga ou se ele destrói o seu imóvel? Esses sites, eles acabam divulgando, olha, tem um seguro, tem aqui uma garantia caso haja algum descontentamento, caso tenhamos alguma frustração. Mas ninguém diz claramente quais são os limites ou até mesmo quais são as coberturas. Diante disso, nós temos que pensar uma solução que seja compatível com um nível de informalidade ou de pouca burocracia que se adeque à realidade dessas plataformas. Vejamos, se eu estou numa locação de uma semana, o e-mail seria suficiente com a descrição relacionada aos bens que estão ali integrados na locação, móveis, utensílios, isso seria suficiente, um e-mail dizendo quais são os bens que ali pertencem? Talvez sim, e talvez a informação de ser apenas uma semana nos garanta caso ele não desocupe no prazo pactuado. E dessa maneira, uma ação de despejo solucionaria o nosso problema. Então, apesar de ser um contrato que não seja um contrato solene, ou seja, ele poderia ser realizado de uma forma escrita, por uma questão, então, de segurança jurídica, seja para o locador, como você bem mencionou, mas também seja com relação ao próprio locatário, é melhor que isso seja formalizado através de um contrato escrito. Eu entendo que sim. Eu entendo que esses sites, eles não afastam a oportunidade de se regulamentar. Eu entendo que eles são formas de aproximação, são formas de facilitação desse tipo de locação, que se relaciona com compartilhamento, com melhor aproveitamento e uso das propriedades, mas eles não solucionam por si só. É melhor que haja, a meu ver, uma formalização. E mencionou compartilhamento. De fato, as pessoas têm utilizado com maior frequência os imóveis em que muitas vezes elas próprias residem e para dar em locação, por exemplo, agora em fase de Olimpíadas. Agora, será que
é possível a gente imaginar uma convenção condominial? Primeiro, é absolutamente possível a gente imaginar uma preocupação do condomínio que sejam realizados esses contratos de locação a todo momento. Mas é possível, você imagina que é possível uma limitação do condomínio para limitar esse tipo de locação? Eu entendo que isso já existe. Os condomínios têm sofrido com essas questões porque envolve a segurança. Então, quem está ingressando no seu imóvel e qual é a característica desta unidade autônoma? Ela é residencial? Se ela é residencial, ela tem uma destinação de uso contínuo e não intermitente, de períodos curtos. Então, a ideia de residencial pressupõe um uso duradouro. Então, muitos condomínios entendem que não é permitida a permanência de pessoas por curtos períodos. Vejamos, se assemelharia em tempos mais antigos às vedações às repúblicas. Sim. Eu não permito que haja a utilização dos imóveis para repúblicas, ou seja, o condomínio tem condição de limitar. Agora, para que ele venha limitar, ele tem que ter previsão. Então, a convenção de condomínio que tenha uma previsão relacionada à restrição do uso da propriedade. Ou seja, alterando a convenção condominial nos termos permitidos do Código Civil, é possível, portanto, numa convenção condominial, limitar esse exercício do direito de propriedade para esse tipo de locação, em alguns casos. Entendo que sim, também é possível também permitir. Vejamos, há empreendimentos novos de imóveis de 18 metros quadrados, 20 metros quadrados, que me parecem perfeitamente preparados para esse tipo de locação. Então, acho que é importante que o condomínio esteja adaptado a essas realidades. Eu entendo que há empreendimento confortável para esse tipo de negócio e outros que não. Então, aqueles que sejam mais tradicionais, mais conservadores, não gostariam de ter esse tipo de ocupação curta, porque isso realmente gera uma insegurança de ter uma pessoa em cada dia usando as áreas comuns. Então, imagine na piscina, um dia está um, outro dia está outro, e não sei quem é, amanhã ele já não está mais. Então, isso gera um pouco de insegurança, especialmente em empreendimentos mais conservadores, mais tradicionais. Um ponto que você me fez aqui também pensar é sobre a locação e a sublocação. Porque se eu sou locatário e pretendo ceder parte do meu imóvel... Precisaria da aprovação do locador. Sem dúvida. E isso, nessa informalidade, tenho certeza que ninguém está pensando. Com certeza. Então, pode gerar para o locatário uma ação de despejo por infração à lei e ao próprio contrato. Até mesmo porque nesse tipo de contrato, normalmente uma das pessoas é quem conduz toda a tratativa, mas ele está indo ali com os amigos ou ele está indo com a família, né? E ele não está informando possivelmente quem efetivamente vai utilizar o imóvel, né? Sem dúvida. E para fechar, Rubens, a gente fica pensando em implicações decorrentes da corretagem nesse tipo de locação. Eu sei que alguns sites cobram uma mensalidade simplesmente para você poder anunciar o seu imóvel, para dá-lo em locação. Outros cobram justamente um percentual pelo valor que foi contratado. Tanto é que o locatário precisaria realizar o pagamento diretamente para o site e ele retém uma parcela disso. Como é que funciona a corretagem nesse tipo de locação? Acho que tem dois aspectos. Existem sites que são de mera comercialização, então eles são veículos de divulgação, em que você deixa o seu imóvel anunciado como o jornal que nós teríamos no passado, e outros que são os que a gente está discutindo hoje, que são relacionados à aproximação das partes. Ele realmente busca aproximar as partes e realizar um pouco do trabalho do corretor. Ele realmente participa até de negociação, ele cria a oportunidade da negociação, a própria vistoria do imóvel. Quem pode fazer essa vistoria do imóvel? Porque como que eu ingresso? Eu deixo o imóvel disponibilizado para uma locação desse tipo, mas e na hora de mostrar o imóvel para o pretendente ocupante, o inquilino? Tem que ter alguém que faça esse trabalho. Então, entendo que o corretor tem que estar participando desse trabalho.
a atividade é regulamentada, a intermediação imobiliária é própria do corretor de imóveis, ele não pode ser afastado desse processo. Digo mais, acho que é fundamental que especialistas estejam acompanhando. A locação imobiliária é uma atividade muito tradicional, muito regulamentada, a nossa legislação é muito apropriada e não pode ser descartada. Então tem muitos cuidados que têm que ser adotados. Daí a necessidade da presença sempre do corretor e do advogado. Tá. Rubens, gostaria imensamente de agradecer pela oportunidade de participar aqui do nosso blog. Acho que as questões que você trouxe foram extremamente esclarecedoras e fica aqui o convite para um próximo papo para a gente tratar sobre outros temas também. Muito obrigado, eu adorei estar com vocês, fico muito honrado pelo convite e sempre que quiser estou aqui à disposição. Obrigado, Alexandre. Obrigado.